Olá, que bom que você chegou até esse vídeo. Quero compartilhar com você uma situação que eu vivi para te trazer um aprendizado. Há um tempo atrás, eu escolhi uma coisa que estava assim, totalmente alinhada. Meu Deus, nunca deu. Eu acho que é um sim enorme de Deus, sabe? E aí, fui para essa decisão, feliz da vida e tal. Foram questão assim de 2, 3 meses. Começaram a acontecer umas coisas chatas. Os problemas meio bosta mesmo. Ao longo do tempo, esses problemas foram ganhando uma dimensão muito maior. E aí, eu tentava conversar com Deus e parece que Deus estava assim, em silêncio comigo. Parece que Deus não tinha nada para me dizer. E eu ficava da sala pra cozinha. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Eu preciso sair disso, eu não consigo, eu não posso. Sempre coisas que eu me via presa, como se eu não pudesse mesmo sair. Muitas vezes a gente tá vivendo alguma situação, principalmente que a gente se sente preso, a gente tá ali envolvido numa situação kármica. O que é o karma? A gente gerou uma ação que teve uma consequência dessa natureza. Então, no caso, negativa. Não é todo karma que é negativo, mas nesse caso, eu tava vivendo sentimentos muito ruins sem saber o porquê. Daí, ao longo de muitas orações, de muitas conversas com Deus, minha centelha divina, eu fui enxergando que tudo isso que eu tava vivendo, que eu tava passando, que eu tava sentindo, foram coisas que eu causei em outras pessoas, em outros relacionamentos. E através dessa situação de bosta que eu tava vivendo, eu pude enxergar, eu pude analisar o meu próprio comportamento de um tempo atrás e pôr a mão na consciência no sentido de, meu Deus, como eu posso pedir perdão por como eu fui, por como eu era. E a forma mais alinhada com isso é a gente não ser mais essa pessoa, né? Infelizmente, o que a gente causou, o que a gente gerou, não tem como a gente voltar lá e refazer, mas tem como a gente não fazer isso de novo. E me deu um clique assim, sabe? Poxa, muitas vezes então, quando a gente tá passando um deserto, um silêncio de Deus, é que de fato ele precisa que a gente viva aquilo ali, ainda que seja ruim, para que o nosso coração se aproxime mais dele. Porque no que a gente vai vivendo, tem tantas coisas que a gente distancia, né? Que a gente acaba agindo de uma forma ruim mesmo, né? Isso faz com que a gente se atente muito a como a gente vai ser nas ações seguintes. Isso é muito bom. Por quê? Porque é de fato assim que a gente cresce como ser, como pessoa. Porque já pensou se tudo que a gente fizesse, a gente não entendesse a consequência daquilo ali e seguisse batendo cabeça? Isso é um estado interno que a gente se coloca de, poxa, peraí, de novo essa situação? Nossa, de novo esse sentimento? O que isso quer me dizer? A vida tem um jeito muito curioso de ensinar a gente, de mostrar nossos erros. E muitas vezes a vida coloca personagens muito parecidos com a gente pra gente poder ter essa visão, a gente se enxergar dessa outra perspectiva e dessa outra ótica. Cara, as situações mais difíceis, as relações mais difíceis pra gente, muito provavelmente tocam em pontos que a gente não tá bem estruturado, que a gente precisa melhorar. Não significa que a gente tenha que viver só relações pesadas e etc. Mas não tem como a gente fugir disso. Não tem como. Eu acho que enxergar o karma e os problemas que a gente tá vivendo por essa perspectiva muda completamente a forma que a gente enxerga os problemas. Então você começa a perceber a vida não como uma coisa aleatória. É como se você tivesse o poder de influenciar as situações à sua volta. Não quer dizer que se eu fizer esse vídeo aqui, que é bom, que é positivo, eu vou colher exatamente uma situação X. Só significa que a polaridade positiva, negativa, ela se dá através dessas coisas. Qual é a coisa específica? Isso não tem como a gente saber, mas tem como a gente saber o que sai de nós. Se o que sai de nós é bom, vem de um lugar de luz realmente, isso vai ser revertido para nós desse mesmo lugar, sabe? Então, se você tá vivendo um silêncio de Deus, uma situação muito complicada, comece a se perguntar como você pode sair desse emaranhado
E o que você tem para aprender com isso? Porque a partir do momento que você tem consciência, você tem sabedoria do que que te conecta a isso, é como se o conhecimento ele dissipasse. Você fala assim: ah, era isso. E a partir desse novo lugar, dessa nova consciência, de fato, desse novo estado, você pode fazer uma nova escolha. Então, muitas vezes a gente vive problemas muito similares por isso, porque falta a gente chegar nesse lugar e tomar uma decisão de agir diferente, de ser diferente. Porque na palavra, Deus nunca, nunca, nunca disse que a gente não teria problemas. Ele disse que a gente estaria com Ele no momento de dor, de alegria, em todas as situações, em todos os momentos. Então, às vezes, o silêncio dele é, na verdade, uma resposta de que sim, você tem que viver isso daí, porque você tem que aprender algo. No momento certo, as respostas, elas acontecerão. Elas acontecerão. Só que se você não sair desse estado, é como se você não fosse capaz de ouvir a voz de Deus. Eu espero muito que esse vídeo tenha te tocado, tenha te ajudado. Se inscreva no canal, deixe um comentário e a gente vai se vendo nos demais vídeos por aí.